Então, dando continuidade à partilha ainda sobre o celibato, nós falamos sobre duas características já, que foram o apontar para a eternidade, que é próprio do estado de vida do celibatário, e o tipo do amor, que é esponsal, exclusivo e escondido. Terceira característica é a oferta do coração, do corpo e do tempo. Quem já ouviu essa expressão, coração indiviso? É uma linguagem da igreja acerca do celibato, é que o celibatário é chamado a ter um coração indiviso, um coração sem divisões. E quem foi que teve um coração indiviso? Jesus. Jesus tem um coração humano indiviso. Ou seja, um coração humano inteiramente focado no amor. E esse coração indiviso de Jesus, como todas as ações humanas e todas as palavras humanas brotam do coração, o coração indiviso de Jesus modelou todo o seu ser. Né? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que há no homem brota do seu coração, as coisas boas e as coisas ruins. E o coração de Jesus, sagrado, santo, humano, mas unido à vontade divina, né? O coração sagrado de Jesus fazia com que o seu corpo fosse também íntegro, inteiro. É um corpo sem divisões, por isso virgem. E Jesus, por ter um coração indiviso, um corpo virgem, ele também tinha indivisos, os seus afetos, o seu foco. Jesus não tinha confusão de foco, ele sabia, meu foco, para isto eu vim ao mundo. Na hora da cruz de Jesus, né, ou na hora que Pedro quis que Jesus não fosse crucificado, ele disse, foi para esta hora que eu vim. Jesus não se distraía do seu foco, da sua vida, do seu propósito. Ele sabia discernir aquilo que era a vontade do Pai para ele. E ele acolhia a vontade divina. Né, porque ele era Deus, ele é, né, Deus e homem, com uma vontade humana e com uma vontade divina, que em nada se opunham, né, pela união hipostática. Então, Jesus, ele é esse exemplo de virgem, de uma virgindade que brota do coração, de um amor exclusivo ao Pai, de um amor de primazia ao Pai, que aí transbordava para o seu corpo e para a sua vida. O nosso corpo reflete quem nós somos. A maneira como nos vestimos, a maneira como andamos. Isso não é uma coisa acidental. Ele reflete os nossos valores, os nossos gostos, né, as cores que usamos, o tamanho que usamos. Né, é um reflexo daquilo que nós trazemos no nosso coração. Das nossas necessidades de chamar a atenção ou não, das nossas carências ou não, do nosso sensualismo ou não. Né? Dizem assim, tem aquele ditado, diz-me com quem andas e direi quem tu és. Mas também funciona, diz-me como tu te vestes e eu direi quem tu és. Né? Porque realmente no nosso corpo nós nos expressamos. E não só a maneira de vestir, mas a maneira, como eu disse, de andar, de portar, de gesticular. Quantas coisas a gente percebe pelo jeito de falar de uma pessoa? Né? Quantas coisas a gente percebe pela maneira de sorrir, de abraçar, de beijar, de expressar afeto. E assim nós expressamos no nosso corpo aquilo que trazemos no nosso coração. Por isso que é importante a gente se observar, não é para a gente se encaixar em formas, não, mas para a gente apresentar o nosso coração a Deus, que tantas vezes precisa de cura. E onde isso se expressa? Nos nossos relacionamentos. Então Jesus, por que tinha em seus gestos, em todas as suas atitudes e em suas palavras expressão de amor? Porque o seu coração era cheio de amor. Seu coração era indiviso. Maria também,
foi virgem mãe e permaneceu virgem sendo mãe, porque o seu coração humano de mulher também era indiviso. E o seu corpo expressava essa castidade, expressava esse amor, essa totalidade da pertença dela a Deus. Quando se olhava para Maria, ou quando se olha para Maria, se vê alguém que é toda de Deus. Né? Os videntes de Fátima, os 3 pastorinhos, como Bernadette, eles diziam, é uma senhora muito linda, muito linda. E toda vez, tanto em Lourdes quanto em Fátima, se tentou fazer a imagem, mostrar para a santa, né, como Lúcia viu a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Não se compara, é muito mais linda. Bernadette viu a imagem dela, de Lourdes, não é assim. A cor do vestido também não é esse branco. Né? É outra coisa, porque o corpo dela, a beleza dela refletia a pertença dela a Deus. Reflete a pertença dela a Deus. Então, todos nós somos chamados a expressar no nosso corpo aquilo que trazemos no coração. E somos chamados a tirar as incoerências que existem entre o nosso coração e o nosso corpo, porque a gente quer ainda obedecer à moda, porque a gente quer ainda, sei lá, tem conceitos do mundo que tem que ser desleixado, que tem que ser apapagaiado, ou que tem que ser... E aí a gente vai andando de várias formas que não é como diz o nosso coração, né? E a gente deveria assim, se olhar no espelho e dizer, eu estou como está o meu coração? Eu estou como deve estar o meu coração? Então, a expressão do corpo é a expressão do coração. E o celibatário é alguém chamado a ofertar o seu coração, dando uma resposta coerente de oferta do seu corpo. A guardar o seu coração para Deus, guardando também o seu corpo. Porque como pode dar o meu coração e não dar o meu corpo? Né? Santa Teresa d'Ávila tem uma frasezinha que eu gosto muito, do tempo em que ela percebeu a incoerência de vida que ela vivia, ela já dentro do convento, vários anos de consagrada, e ela dizia, eu não tinha uma vida virtuosa. E ela dizia assim, como era que eu podia? Ela dizia assim, eu não sei como era que eu conseguia rezar todos os dias. Porque como pode alguém ter amizade tão íntima com alguém que se tem inimizade tão pública? Porque ela dizia, na minha vida de oração, eu tenho uma intimidade com Deus, Ele se dá, eu o escuto, mas na minha vida normal, que ela dizia, minha vida pública, eu dou contra-testemunho, eu sou incoerente. Então, ela tinha maior dificuldade. Agora, eu li o livro da vida, Castelo Interior, tudo que eu pude ler de Santa Teresa d'Ávila, não encontrei essas incoerências, não, mas ela disse que tinha. Né? Ela disse que tinha, que vivia entre Deus e o mundo. Né? Depois também a gente vê tantas pessoas, tantos santos que vão assumir em seu corpo, como Francisco de Assis, até estigmas. Por quê? Porque o coração vai ficando tão cheio de Deus que o corpo vai se tornando um sinal mesmo, uma carta viva de Deus para os homens. E o nosso corpo é chamado a ser isso, uma carta viva, né? Uma declaração do amor de Deus. Mas, tantas vezes, o nosso corpo trai a obra que Deus está fazendo no nosso coração. Deus está fazendo uma obra no nosso coração de amor a Ele, de conversão a Ele, mas o nosso corpo ainda expressa sensualismo. O sensualismo é despertar os sentidos, né? Está ligado aos nossos sentidos. Ser sensual significa despertar os sentidos dos outros, ou o meu. Então, no meu vestir, no meu falar, eu vou despertando, por exemplo, no rapaz ou na moça, aquilo que talvez nem seja conveniente naquele relacionamento. Talvez nem seja conveniente entre nós que haja uma atração. Mas eu me comporto, me visto, ajo, abraço, beijo, olho, de uma forma que desperta em você esse sentido, essa atração. Então, o celibatário é alguém chamado a guardar o coração, guardando também o seu corpo. Ou seja, aprendendo a discrição. Não é aprendendo a ser feio, não. Aprendendo a discrição, aprendendo a sobriedade, aprendendo a castidade. E isso se multiplica para os outros, né? Para toda a sociedade, que também vai aprendendo a viver uma maneira casta, a se vestir de maneira casta, que não é sensual, mas que também não é desleixada. Então, o celibatário oferta o seu coração e oferta o seu corpo de uma maneira eucarística.
né? Jesus se fez pão, Jesus se deu na Eucaristia. Aquele corpo de Cristo que nós comungamos na missa é um corpo vivo. Vocês sabiam aquele corpo que a gente comunga na missa é o corpo ressuscitado de Cristo, porque hoje só existe o corpo ressuscitado dele. Então, aquela pessoa que nós comungamos na Eucaristia é Jesus vivo. Ele se oferta vivo a nós, ele se oferta ressuscitado a nós. Aquela hóstia imaculada é Jesus ressuscitado. E quando a gente, como celibatário, vai entendendo a oferta do nosso corpo a Deus, a gente vai entendendo também que a gente deve ser essa hóstia viva, essa hóstia imaculada, né, que só a graça pode operar em nós, e que a gente deve se ofertar a Deus como vivos, membros vivos do corpo de Cristo, né, membros vivos do seu corpo. Mas que essa integridade do nosso corpo só vai acontecer se nós tivermos um coração pacificado em Deus, uma vida de oração forte, um coração que se entrega a Deus, vai se refletir num corpo que também se dá a Deus de maneira eucarística, de maneira sacrificial. Porque quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos um amor que se parte, que se sacrifica. Na missa, nós celebramos um banquete, mas nós também celebramos o sacrifício da cruz de Jesus. Então, ofertar a Cristo uma vida celibatária é ofertar a Jesus uma vida unida ao seu sacrifício de amor, né? E isso é muito belo, porque é como dizer, o mundo inteiro é um altar, e a minha vida é a Eucaristia sobre esse mundo. Onde eu for, eu quero ser essa Eucaristia, eu quero viver um sacrifício de amor. Tinha um bispo alemão que ele dizia, né? Durante todo o dia Jesus vem me visitar. E cada vez que ele vier me visitar, eu quero reconhecê-lo. E quando eu reconhecê-lo, eu quero acolhê-lo. E quando eu acolhê-lo, eu quero festejá-lo. Então é aquela coisa de eu perceber as oportunidades de sacrifício e eu vivê-las com alegria. Uma doação com alegria. Também o celibato é a oferta do tempo a Deus. É reconhecer, o meu coração não é meu, o meu corpo não é meu e o meu tempo não é meu. Eu não administro para mim. Eu não administro da minha forma. Nisso, as famílias ajudam muito a gente que é celibatário. Quando a gente convive com as famílias, e principalmente quando os filhos são pequenos, a gente vê o pai e a mãe se dedicando inteiramente àqueles meninos, né? Dizem que eles são os reis da casa. Porque a hora de dormir é o filho que dá, porque é nenenzinho, tem que mamar. Aí a mãe se adapta, o pai se adapta. Aí a criança começa a crescer, aí a mãe tem que levar para o colégio, tem que trazer do colégio, ou seja, ela vai vivendo uma doação de vida em que o ritmo dela quem dita é o filho, é ou não é? Estou falando de mães e pais cristãos, né? Porque às vezes pais e mães que não são tão cristãos delegam a alguém e eles que vão fazer. Mas um pai e uma mãe cristão, eles às vezes decidem não trabalhar. Eu não vou mais trabalhar porque eu vou me dedicar aos meus 5 filhos. Não tem condições de eu conciliar a minha vida e abrem mão da vida profissional por causa dos filhos, né? Ou o pai começa a trabalhar mais por causa dos filhos, ou seja, mas a verdade é que você tem que ceder por aquela pessoa. O neném vai acordar de madrugada, você não vai dizer, vou não consigo me acordar. Você se acorda, pega o neném, bota no braço, é ou não é? Meu filho, eu não consigo acordar. Você não diz. Compreenda a sua mãe, né? Então, o celibatário, ele precisa ter uma sensibilidade muito grande a Deus. Porque, senão, ele vai viver para si. Vai ser ótimo. Eu não tenho marido, eu não tenho um filho, e eu faço o que eu quero com o meu tempo. Não acordo de madrugada, não tem marido me pedindo para fazer esquentar comida, não é? Mas o tempo vai sendo consagrado a Deus. E eu vou dizer, ele vale por muitos filhos e muitos maridos. Né? Ele bota para quebrar, como se diz. Né? Porque ele é o Senhor do tempo. Se existe uma criatura que eu amo, é o tempo. O tempo é uma criatura de Deus.
E uma criatura de Deus, o tempo foi criado por Deus, e o tempo deve ser governado pelo homem. Vocês sabiam disso? O tempo não é o tempo que conduz a gente, é a gente que deve conduzir o tempo. A gente não para o tempo, mas a gente é quem conduz o tempo, a nossa vida, nós que fazemos as nossas opções, as nossas prioridades. A gente tem tempo para o que quiser, e a gente não tem tempo para o que a gente não quiser. Então, essa criatura que se chama o tempo, nós somos chamados, como celibatários, a administrá-lo como um talento que Deus nos deu. Por quê? Mas uma consciência de que a eternidade me deu um tempo para cumprir uma missão. Aquela parábola dos talentos é muito preciosa em relação ao tempo. Por quê? Teve um que recebeu 5 talentos, outro que recebeu 2 talentos e outro que recebeu 1. E muitos veem nisso, né, os talentos, os dons, mas também vê nesses talentos o tempo de uma vida. Uns vivem pouco, outros vivem muito e outros vivem demais. Mas o importante é que nesse tempo que Deus nos deu, que é um dom, que é precioso, eu estou querendo reconciliar vocês com o tempo, que às vezes a gente tem raiva dele, mas ele é um dom precioso, nesse tempo a gente realize a nossa missão. E diz assim, como é triste que alguns demorem 80 anos para realizar o que poderiam ter realizado em 20. Como é triste que uma pessoa precise de 50 anos de matrimônio para realizar o que deveria ser realizado em 20, porque foi protelando a conversão, protelando o amor, protelando o perdão. Ou seja, você não fez o seu tempo render tanto quanto poderia. Então, o tempo é um talento que tem que ser multiplicado, bem usado, né? Está aí um dom que você recebeu, o tempo da sua vida. E aí, nosso Senhor vai nos fazendo redimir o tempo, dar sentido ao tempo, fazendo a sua vontade. O que é o mais importante para mim hoje? Fazer a vontade de Deus. Qual é? Eu quero fazê-la. Qual é a vontade de Deus para mim nesta noite? Qual é? Eu quero fazê-la. Porque essa noite, esse tempo, essas 4 horas que eu tenho, de 18 às 22 horas, ela é preciosa, eu não posso gastar com qualquer coisa. O que é que Deus quer de mim? Essa vida é muito breve, é um instante, eu não posso perder tempo. Inclusive, quando eu optar por ter um lazer com minha família, ficar ali na beira do açude olhando, na beira da lagoa olhando, isso tem que ser com qualidade. E a qualidade, o que dá qualidade é não viver para mim mesmo. Nenhum instante da minha vida. O que é que Deus quer de mim? E para quem? Onde? Né, tem um poema de Santa Teresa d'Ávila, que ela disse assim, dizei-me onde, quando e como. Dizei-me doce amor por fim, o que mandais fazer de mim? Dizei-me onde, como e quando. Dizei-me então por fim, que mandais fazer de mim? Né? Que é um poema dela, Nas Mãos de Deus, muito bonito. Então a gente vai vendo que o tempo de um celibatário não pode ser administrado como o tempo de um jovem solteiro. Não pode. O jovem solteiro, sei lá, ele tira um tempo para se descontrair, um tempo para isso, um tempo para aquilo, um tempo para estudar, um tempo para... eu quero ter o meu tempo. O jovem celibatário, ou o homem e a mulher celibatária, não. Tudo é de Deus. O que é que o Senhor quer agora? E aí Santa Teresa d'Ávila diz nesse poema, se me quereis trabalhando, trabalhando quero estar. Se me mandais descansar, descansar eu quero também. Então você vai vendo que também o descanso faz parte, se for vontade de Deus. Né? Porque muitas vezes, como um pai e uma mãe se sacrificam pelo seu filho, muitas vezes nosso Senhor vai nos dando desafios que também são sacrificantes, com relação a pessoas que nem são filhos, mas que a gente tem que ir ao encontro delas. Com pessoas que às vezes nem são da minha intimidade, que talvez eu nem goste tanto, mas faz parte da minha vida ir ao encontro dessas pessoas. Faz parte da minha vida estar aqui com esse casal, estar aqui com esse jovem. Por quê? Porque Deus me fez celibatário em favor da eternidade deles. Então, isso é a oferta do coração, do corpo
e do tempo. O quarto ponto é a última característica que eu queria falar para vocês, é a fecundidade máxima e a parresia. Fecundidade máxima e parresia. Quando nós começamos essa pregação, nós citamos aquela celebração em que a gente separou os jovens das lâmpadas acesas dos jovens das lâmpadas apagadas, né? E o celibatário consciente, né? Porque eu acho que nós precisamos de muita formação para os celibatários em toda a igreja e para todos os jovens entenderem o que é celibato. Gente, se os jovens entenderem o que é celibato antes de se apaixonar, né? Porque depois que se apaixona é difícil deixar, mas se entenderem, vão se render, aqueles que são chamados a essa vocação. Gente, tem muita gente que é chamada ao celibato e nunca chega a descobrir isso. Sabia? Muita gente. Muitos foram criados para serem celibatários e não chegam a conhecer essa vocação, porque não chegam a conhecer Jesus Cristo tal qual Ele é. Até conhecem, mas conhecem um Deus que não determina a minha vida, que não conduz a minha vida. É um Deus que Ele é quem tem que me arranjar meu namorado para eu casar logo. Né? Não o Deus a quem eu me submeto, é o Deus que me serve. Mas quando se descobrir, quando alguém faz uma experiência verdadeira com Jesus, aí pode até se abrir ao celibato, né? Então, eu ia estar falando de faculdade máxima e parresia, e que depois daquela celebração, muitas vezes, os celibatários sentem aquele grito, ouvem aquele grito daqueles que estão lá na sala das pedras e das árvores secas. Kyrie eleison. Foi assim com Madre Teresa de Calcutá. Ela já era consagrada perpetuamente a Deus nas Irmãs de Loreto. E ela já tinha o convento dela, e ela já dava aula para as irmãs dela, ela tinha a vida dela. E um dia, ela foi para um retiro, e ela pegou um trem, e quando ela entrou no trem, todos os anos ela fazia esse retiro, mas naquele ano, o grito dessas pessoas das lâmpadas acesas chegou até ela. Ela olhou pela janela do ônibus e ela viu uma multidão de pobres, de sedentos, de tudo, que dentro do convento dela não tinha. E aí ela começou a ver e ela começou a ouvir. E ouviu de Jesus aquelas pessoas dizerem: tenho sede. Sede de quê? Sede de eternidade, sede de Deus, sede de amor, sede de vida plena, sede de vida em abundância. E ela disse: eu tenho, eu conheço. Eu sei quem é a vida eterna, eu sei quem é a vida plena, eu sei quem pode saciar essa sede. E essa mulher ficou louca. E ela começou: eu tenho que sair, eu tenho que morar com eles, eu tenho que viver com eles, eu tenho que viver com esses pobres, eu tenho que dar para eles essa vida eterna, eu tenho que ir. E ela foi, e foi relacionamento com a Santa Sé, pedido de liberação para ela poder ser uma consagrada religiosa pobre no meio do mundo sem nada. Ela tinha que ter essa liberação, porque não existia isso. Uma freira sem convento. E ela disse: mas é isso que Nosso Senhor quer de mim. E foi todo discernimento, tudo. E ela ali em silêncio, até que chegou a hora e ela foi para o meio da rua. E o dinheirinho que ela tinha levado, o primeiro que pediu, ela deu. E ficou sem nada. E ali, Madre Teresa começou a viver aquela vida de oferta, de doação, ao ponto que se tornou a grande Madre Teresa de Calcutá. E se falava tanto dela que a imprensa do mundo inteiro ia até ela. E um jornalista foi até ela, viu o trabalho dela. E o que foi que ele viu? Filmando tudo, gravando tudo. Juntava aquela ruma de doente. As irmãs cuidavam dos doentes, de qualquer religião, católico ou hindu, seja o que fosse. E eles morriam e elas sepultavam. Depois elas conseguiram galpões maiores, juntavam os doentes, ficavam com eles, cuidavam, limpavam, olhava, rezava por eles, sorria para eles. Eles morriam e elas enterravam. E aí o cara lá disse, né? Mas olha, eu estou aqui, vim fazer uma matéria com a senhora, mas eu não sei o que dizer, porque o seu trabalho não dá fruto. Ninguém sobrevive, todo mundo morre. Né? E ela disse duas coisas. Primeiro, morrem diante de um sorriso de amor. Pessoas
que nunca viram o amor, adormecem se sentindo amadas. Vão direto para o céu. Segundo, Deus não me chamou a ser um sucesso, mas a ser fiel. Eu estou fazendo o meu trabalho. Então, o celibatário, eu pego esses exemplos maravilhosos, porque é isso que nós somos chamados a ser, apesar de toda a nossa fraqueza, mas os celibatários são essas pessoas que ouvem o apelo do mundo, mas um apelo que dói no coração. E que por causa dessas pessoas, e acreditando na eternidade, se doam a elas, vão ao encontro delas, para dizer, olha, você vai morrer aqui de fome, mas quando você abrir os olhos, você vai estar saciado. Bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, Madre Teresa de Calcutá, para mim, é um grande exemplo dessa fecundidade máxima e dessa parresia. A parresia é o quê? É uma urgência. Sabe o que é parresia? É você estar num dia normal da sua vida e você passar numa rua normal e você vê um jovem parado numa parada do ônibus e você diz, eu não posso só passar por ele. Essa pessoa aqui, ela tem uma sede de Deus e ela talvez não o conheça. É você passar por uma família, você vê um casal brigando ali no meio da rua e você para porque você não consegue passar por ele e não parar. E assim a vida é uma urgência. A vida é uma urgência, não temos tempo a perder. Por quê? Porque essa parresia que é ousadia, que é criatividade para anunciar Jesus, é, na verdade, uma grande inquietação diante do sofrimento do mundo. Você fechar os seus olhos e não encontrar paz, porque o mundo não está em paz. E você não dizer agora eu posso descansar, porque você sabe o que está acontecendo na sua cidade. Você sabe o que está acontecendo na sua família. E você não pode se isolar do mundo, nem dizer que está numa barca segura, se todo mundo está na barca com você e muitos estão furando a barca que vai afundar. Então, a urgência da evangelização, que vai dar essa fecundidade máxima, não é porque eu vou pegar muitas pessoas e vou evangelizar, não. É porque o meu coração, o coração do celibatário, aflito pela humanidade, a palavra é essa, aflito pela humanidade, se entrega a Deus cheio de confiança, cheio de esperança de que essa humanidade foi criada para a eternidade e que Deus vai resgatá-la. Não tem, e aqui eu dou um testemunho, isso é graça, não tem um dia, todos os dias de manhã na nossa casa, a gente tem a missa, as laudes, a adoração. No final da tarde a gente tem a oração comunitária. Não tem um dia que eu feche os meus olhos para rezar e que eu não veja toda a humanidade. Você vê. Eu começo a ver pelos meus irmãos da minha família. Meus irmãos mesmo, de sangue. Aí vai, meu pai e minha mãe, que também... Aí vai. Aí quando você vê, é o mundo inteiro que te inquieta, né, que te diz, você tem que se ofertar em Cristo por eles, ainda que você nem chegue neles. Você fecha os olhos e vê aqueles jovens lá de Santa Maria. Você fecha os olhos e você vê os jovens do pré-carnaval daqui de Fortaleza. Fecha os olhos, você vê os jovens indo para o colégio. Você fecha os olhos, você passa... Você vê. Então, essa urgência da evangelização vai gerando uma parresia e a oferta em Cristo gera fecundidade máxima. Isso é a igreja que diz. A oferta do celibatário tem uma fecundidade máxima, porque ele se sofre ou se alegra, se oferta em Cristo por essa humanidade. São Domingos Sávio era um discípulo de João Bosco. E São João Bosco tinha esse aluno, né, Domingos Sávio, e Domingos Sávio faleceu. Adolescentezinho, e era um santo. Domingos Sávio dizia, antes morrer do que pecar. Um dia ele estava jogando bola com os amigos, tá, aquela animação. Aí disse, ei, cara, esse Jesus
Claro que eles não disseram cara, né? E se Jesus aparecesse agora aqui? O que era que você faria? Eu iria para o sacrário. Outro, eu iria correr para os braços da minha mãe. Outro, eu me esconderia debaixo da cama. E você, Domingos? Eu continuaria jogando futebol. Aquela tranquilidade de saber que ele conhecia Deus, né? Ele sabia que Deus gostava do futebol dele, né? Mas ele dizia, antes morrer que pecar. E era virtuosíssimo. E aí um dia, João Bosco teve um sonho. E nesse sonho, João Bosco tinha verdadeiras revelações durante os sonhos. Vocês sabem disso, né? Ele sonhou até com o Brasil. Tem uma profecia para o Brasil, João Bosco. E aí ele sonhou com Domingos Sávio no céu e uma grande multidão ao seu lado. E via também depois outra grande multidão que não estava lá. E aí Bosco perguntou, Domingos, quem são esses que estão junto de você? Aí ele olhou e disse, olha, esses foram os que eu conheci depois que eu cheguei aqui e que se salvaram pelo meu sim. Ai, que bom, tal. E aqueles outros ali? Esses aí foi porque eu não fui generoso o suficiente. Não se salvaram porque faltou o meu sim. E esse sonho de Dom Bosco ensina para a gente sobre generosidade e sobre oferta. Nós temos tudo a ver com o que aconteceu no sul do Brasil nesse fim de semana. Tudo a ver. Existe entre os cristãos uma solidariedade na caridade e uma solidariedade no pecado. Santa Teresinha dizia, uma alma que se eleva o mundo inteiro. Uma alma que reza. O catecismo da igreja repete. Uma alma que se eleva, que ora, que se converte, eleva o mundo inteiro. Uma alma que peca, afunda também o mundo inteiro. Então, a fecundidade máxima, ela vai mais no sentido da oferta e da economia da comunhão dos santos do que mesmo na operação, embora a operação também seja muito importante. Amém. Quais foram as 4 características que a gente viu do estado de vida do celibatário? Aponta para a eternidade, amor esponsal, exclusivo e escondido. Terceiro, oferta. E quarto, fecundidade máxima e parresia. Pronto, agora eu vou dar um breve testemunho. Além do que eu já falei muito. Gente, eu tenho 35 anos de celibato. De vida e de celibato. Por quê? Desde que Deus me criou, Ele me criou celibatária. Porque realmente, com o olhar da fé, quando eu olho para a minha história, eu vejo que o celibato não foi algo depois que eu conheci a Deus. Mas, na verdade, é algo assim do ventre da minha mãe mesmo. Né? Aliás, antes, é do pensamento de Deus mesmo. Quando Deus pensou Gabriela, Ele já pensou o kit completo. Shalom, celibatária, mulher. Deus já pensou assim, com minhas características todas, desde as físicas até as espirituais. E é assim, Ele nos pensa por inteiro. Mas, graças a Deus, nasci numa família católica. Meus pais sempre me fizeram estudar em colégios católicos. Estudei em Mossoró, onde eu nasci, no Colégio Diocesano Santa Luzia. Estudei depois, aos 16 anos, fui morar em Natal e estudei no Colégio Salesiano São José, né, que eu amo os salesianos por causa desse meu ano lá, que eu estava sem pai nem mãe, estudando no pré-vestibular, né, aquele 3º ano antigo. E aí o colégio era uma grande segurança para mim, né, um colégio que tinha capela, um colégio que tinha padre, um colégio que tinha uma educação moral, enfim. Né, eu só posso agradecer a Deus pela sabedoria que deu aos meus pais, porque meus pais não iam à missa. Meus pais, eu vi muito pouco meu pai rezando, mas vi. Minha mãe eu não via rezando. Mas eles me colocaram num colégio, que o colégio me fez fazer primeira comunhão, o colégio me fez fazer crisma. Minha mãe amava a leitura.
e me ensinou a ler muito e colocava coisas boas para eu ler, e ela também lia muito coisas boas, né? E muitos livros assim católicos também. Mas toda a minha história de fé, tudo que se podia ver com o olhar de Deus, eu não vi até os meus 17 anos. Eu só vi a partir dos 17 anos, quando eu tive a experiência da efusão do Espírito Santo. Eu morava em Natal, como eu estou dizendo, fazendo o 3º ano. E aí, um dia, a gente estava na aula de História. Eu só conto essa história na versão longa, mas vou contar. Aí a gente estava na aula de História. Aí, a menina do meu lado, era o mês de agosto, mas eu já tinha percebido que ela estava apaixonada pelo professor de História. Eu sempre fui muito perceptível, porque eu era muito calada, muito tímida. Essa timidez minha passou depois da minha efusão do Espírito Santo. Hoje eu não tenho timidez nenhuma. Mas aí, na aula de História, né, eu só via o bilhetinho passando, sabe? Para ele. Aí eu comecei a ver de onde vinha, e vinha dela. Aí quando foi um dia, a gente sentou assim, uma colada na outra. E aí o bilhete foi, aí ele leu, botou no bolso, aí sorria e continuava a aula, e eu... Aí eu não aguentei, né? Eu me virei para ela e disse, mulher, tu tá apaixonada pelo professor? Tô. Tô apaixonada. Eu tô sofrendo tanto. Eu disse, mulher, não vale a pena. Ele é casado. Eu sei. Eu sei. Eu disse, mulher, e ele é feio. Não. E nessa conversa, aí ela foi me dizer que estava com depressão, que a mãe dela estava dando remédio a ela, que ela não estava conseguindo estudar, porque estava apaixonada por ele. E ele dava bola, mas no fundo não dava bola. E contou, e contou, e contou. E eu olhando para ele, já com raiva dele, olhava para ela e olhava para ele. Aí ela disse assim, mas Gabriela, me chamaram para ir para um grupo de oração. Você é de grupo de oração? Aí eu já conhecia um pouco a renovação carismática, e eu até fui 2 vezes para encontro de carnaval, mas eu ia escondida da igreja. Eu ia para nenhum amigo meu saber, nem nada, né? Ave Maria, quando chegava lá, aquele povo orando em línguas, e eu ficava só assim. Mas como tinha missa, eu dizia, é católico, né? Aí eu continuava indo. Aí eu disse, não sou de grupo de oração, não. Aí ela disse, não, porque você tem um jeito assim. Eu disse, não, você não é da renovação carismática, não. Eu, não. Aí ela disse, mas me convidaram para ir para esse grupo, só que eu não quero ir só. Porque me disseram que esse grupo vai me ajudar muito, que lá eu vou ter bons amigos e tudo. Mas se você for comigo, eu vou. Eu disse, rapaz, olha aí, vou ter que ir. Eu disse, vou. E aí o grupo era sábado, 15h, e eu fui. E quando chegou lá nesse grupo, era o primeiro dia do grupo de oração, de iniciantes do Shalom, em Natal. Quando eu cheguei lá, começou aquele grupo, né, tudo, e eu ali meio desconfiada. E quando terminou a oração, a pessoa que estava coordenando, que era a Evaci Assunção, disse, cada um se apresente, diga o seu nome, quem convidou. Aí eu fui e disse, tal. Aí chegou a vez dela, ela disse, eu sou Eva, sou consagrada da comunidade de Vida Shalom, sou de Salvador, mas sou missionária aqui em Natal. Tenho, acho que na época, 24 anos. Quando eu vi aquilo, assim, deu aquele negocinho de mim. Vale, eu vou ser consagrada e missionária também. E ainda mais quando a Eva disse assim, e eu sou normal, eu uso brinco, eu masco chiclete. Eu disse, vai. Mas, menina, acendeu aquele negócio dentro de mim. E eu fiquei indo para o grupo todo sábado e tudo. E eu estava estudando para o vestibular de medicina. Por quê? Porque nessas leituras que eu fazia quando eu era criança, adolescente, e eu acho que as leituras me tiraram muito assim do mundo, eu gostava muito de estudar e de ler, e dizem mesmo que a leitura educa muito a nossa afetividade, né? Que a pessoa aprende ali a focar. E aí caiu na minha mão um livro que se chamava Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Quem leu esse livro? Belíssimo, né? E nesse livro tem uma personagem que é médica, tudo, muito doada. Acho que era Olívia o nome dela, né?
E aí ela trabalhava com os pobres, tudo. E tinha um médico por quem ela era apaixonada. Enfim, não precisa contar nessa versão longa, mesmo sendo longa o livro. Mas, enfim, tinha uma médica que se doava muito. Eu tinha dito na minha adolescência, quando eu li aquele livro, é isso aqui que eu quero, ser médica, me doar e tal. Então, quando eu estava na porta do vestibular, eu disse, pronto, e agora? Eu quero vir até aqui para fazer faculdade de medicina, sair de casa, deixei meu pai e minha mãe, meus irmãos, para vir estudar. E eu agora não quero mais ser médica. Que conversa é essa? Não. E aí, em outubro, a gente fez o seminário de vida no Espírito Santo. Quando a gente fez o seminário, aí pronto, eu não me segurei mais. Aí eu fui conversar com o padre. Disse, padre, o padre diretor, padre, é o seguinte, eu queria ser médica, me doar, mas aí agora eu quero, ele o quê? Eu quero, o que é? Eu não sei, eu quero ser de Deus. Ele disse, não, minha filha, faça seu vestibular e tudo, mas você pode ser de Deus aqui, assim. Eu disse, mas eu sinto que não é assim. Ele disse, por quê? Eu disse, não, porque eu quero. Ele disse, não, então, você quer fazer, você quer se consagrar a Deus? Eu disse, quero. Se você quer, assim, consagrar todos os seus afetos, tudo que você é, tudo a Deus, eu disse, quero. Eu disse, pois então pronto, a gente pode fazer essa consagração. E aí você faz essa consagração aqui, e aí você não vai namorar, você não vai para as coisas do mundo, você vai viver só para Deus, mas você vai viver para Deus estudando, lendo, normal, como você vive. Mas tudo que você for fazer vai ser só para Deus. Está certo. Gostei. Pois então vamos fazer? Vamos. Quer fazer agora? Quero. Por quanto tempo? Mas não é para a vida toda, não. Ele disse, não. Aí eu já me decepcionei, ele disse, por 1 ano. Ele disse, é muito. Eu disse, por 6 meses. É muito. Você faz um pouquinho e depois vai renovando. Eu disse, por 1 mês. Ele disse, está certo. E aí eu fiquei sendo com esse padre, né? Todo mês eu estava lá e renovava, estava lá e renovava, estava lá e renovava aquele celibato, né? Que eu não chamava de celibato, era consagração, só eu e ele. Ele dizia, não diga para ninguém, era só eu e ele. Gente, era maravilhoso, ninguém sabia daquilo. Eu andava assim nos cantos e dizia, ninguém sabe, mas eu sou toda de Deus, né? Eu andava assim no ônibus, né? Eu andava assim, eu olhava para as pessoas no ônibus, os meninos, eles nem imaginam, né? Tudo bem, né? Aí fiquei vivendo assim, do grupo de oração, servindo a Deus e no Shalom, e comecei a trabalhar e pastoreio, e passei no vestibular. Aí comecei primeiro semestre, faculdade. Às vezes eu chorava tanto na faculdade, porque eu dizia, meu Deus, por que é que você não bota meu coração nessa faculdade? A gente estava lá, dissecando aquele corpo, algo tão agradável, anatomia, fisiologia, histologia. Eu dizia, meu Deus, eu olhava para as lâminas de histologia, quem sabe mais ou menos o que é isso? Quando eu baixava assim minha cabeça para olhar para a lâmina, a lágrima escorria. Eu dizia, meu Deus, eu tenho que gostar disso, eu tenho que gostar disso. Minha mãe não vai aceitar de jeito nenhum, meu pai também não. Não tem para onde eu ir. Não existia também, eu não tinha ideia de como era, né, a vocação, embora eu estivesse em grupo de oração do Shalom. Aí eu conheci também um padre, isso foi muito importante, que o padre quis me levar para outro lugar, para outra comunidade, uma congregação aí, que o Messias, que era o coordenador do Shalom na época, dizia, você não vá com esse padre, se esse padre levar para lá, seu lugar é aqui, viu? E aí esse padre disse assim, Gabriela, aliás, ele marcou comigo para me atender, e aí, quando eu estava indo me encontrar com ele, eu já tinha feito o seminário de vida, eu me lembrei de um fato da minha história, que eu não me lembrava. E quando eu me lembrei desse fato, eu entendi que realmente eu ia ser toda de Deus. Que fato foi esse? Que me fez chegar diante do padre chorando. Acho que o padre pensou assim, essa menina só pode ter abortado alguém, porque é muito choro, né? Eu só fazia chorar. E ele, o que é que você quer? E eu chorando. Foi porque eu me lembrei desse fato. Eu me lembrei que quando eu era criança, eu estava assistindo o Caso Verdade. Quem se lembra do Caso Verdade? Da Globo, 5h. E naquele tempo, o Caso Verdade era sobre uma jovenzinha que queria ser freira.
E ela estava no convento, aí tinha aquela coisa, né? Se apaixona tudo e não se decidia. Aí tinha um dia que eu estava lá assistindo televisão, aí ela chegava, madre, eu tomei minha decisão. Aí a madre, vou me casar com a igreja. Aí eu vi aquilo, aí começou a propaganda, aí eu fui lá dentro. Mamãe, eu já tomei minha decisão. Aí, mamãe, eu me lembro, gente, mamãe enrolada na toalha, sabe? A mamãe olhou assim para mim, disse, vou me casar com a igreja. Aí a mamãe disse, minha filha, ninguém se casa com a igreja, não. A gente se casa na igreja. Aí eu saí desconsolada e esqueci o fato, né? E aí, nesse dia que eu fui me encontrar com esse padre, quando eu estava chegando perto, gente, eu vinha de ônibus, né? Aí eu me lembrei disso. Aí quando eu me lembrei disso, eu comecei a chorar assim, parece assim que eu me encontrei Deus, encontrei meu lugar, meu Deus, é isso aqui, é isso. Aí comecei a chorar, me sentindo amada por Deus, eu sou a pessoa mais especial desse mundo. Deus me ama demais e tudo era muito amor. Quando eu cheguei na frente dele, chorando. Ele disse, quando eu consegui dizer eu quero, eu disse, um dia eu estava assistindo televisão. E eu disse, quando eu botei a chorar para ele, aí ele disse, sabe o que é que Deus lhe chama a ser? Eu disse, o quê? Ele disse, santa. A partir de hoje, você caminha para a santidade. Gente, ser médica, que era a coisa assim, mais nobre que eu conhecia até então, se tornou pequeno diante de ser santa. E por causa desse negócio, eu me meti mais ainda em Deus, no Shalom, na igreja, e fui com tudo. E na faculdade também tentava, né? Passei em todas as cadeiras no primeiro semestre, no segundo semestre. Mas quando foi para o terceiro semestre, eu disse, eu vou fazer o vocacional Shalom, porque eu me sinto, né? E fiz o vocacional, entrei na comunidade. Quando a gente entra na comunidade, a gente faz o celibato formativo, que é um tempo de celibato em que a gente se reserva, a gente se compromete com Deus e com a comunidade de que a gente não vai viver nenhum relacionamento afetivo para a gente viver aqueles 2 ou 3 primeiros anos em discernimento. Porque senão a gente está ali, gostou da pessoa, começa a namorar, né? Então, na comunidade, os 2, 3 primeiros anos, a gente se compromete na comunidade de vida em viver o celibato formativo. E aí eu ingressei nesse tempo de celibato formativo. Antes disso, de começar esse tempo de celibato, quando eu já estava com 1 ano e pouco, renovando mensalmente meu celibato lá com o padre do colégio, aí eu comecei a gostar de uma pessoa, né? Aquele jovem do grupo de oração, muito simpático, também estudante de medicina, tudo, comecei a gostar dele. Aí, quando eu comecei a gostar dele, aí a minha acompanhadora do Shalom dizia, por que tu não caminha com ele? Vamos fazer um discernimento? E eu não podia dizer, né? Que eu tinha me comprometido com o padre, que eu não ia dizer. Aí eu dizia, mas você gosta dele? Aí eu, gosto. Mas você não queria caminhar com ele? E aí, uma das vezes que eu fui lá conversar com o padre, eu disse, padre, tem um menino lá. Aí contei toda a história, né? Aí o padre, mas faz quanto tempo que você gosta dele? Eu disse, uns 4 meses. Pois, Gabriela, vamos passar esse mês. Ainda você renova. E aí, nesse mês, você reze. Pergunte a Deus se é o que Deus quer. Mas se você sair do celibato e você for ficar com esse rapaz, não tem beijo. Ou seja, era a mesma coisa da caminhada do Shalom. Eu que pensei, né? Aí a gente fez aquele mês. E aí, depois, eu disse, não, padre, eu quero. E aí, a gente começou a caminhar. Mas a gente caminhou, eu já era vocacionada. Com 6 meses foi o tempo que eu discerni que eu era chamada à comunidade de vida e entrei na comunidade. Mas, mesmo assim, esse relacionamento com ele foi muito importante para mim. Porque foi um relacionamento de amizade, em que eu pude perceber como seria e como é um relacionamento em Deus e tudo, né? Foi importante. Embora que também eu namorei antes do Shalom, lá em Mossoró. E foi muito interessante, porque esse meu namorado que eu tive lá em Mossoró, o Zé...
o Zé, era gente fina, o Zé. Ai, ele era aquele primeiro namorado da adolescência, né? E aí o Zé... Só porque a pessoa se chama Zé, eu quero saber se aqui não tem nenhum Zé. E aí o Zé, quando eu comecei a namorar o Zé, que isso também é importante para você ver as marcas da nossa história, né? Quando eu comecei a namorar o Zé, meu irmão tinha ido estudar em Natal. E eu continuava em Mossoró. Eu comecei a dizer, mamãe, eu quero ir estudar em Natal também. Mamãe, eu quero também. Minha mãe dizia, minha filha, não vá não, porque quando um filho sai de casa, ele vai cada vez mais longe. Eu disse, não, mamãe, não pode ser assim. Né? Ela nunca imaginava que eu ia longe mesmo dela, né? E aí eu comecei a perceber, aí mamãe decidiu comigo, papai, tá bom, você vai. Só que eu, namorando o Zé, eu estava tão apaixonada pelo Zé, que eu comecei a não querer mais ir para Natal. Eu dizia, não, rapaz, vou fazer por aqui. Aqui em Mossoró não tem medicina, mas tem enfermagem. Eu fico por aqui com o Zé, vou casar com o Zé, ter minha vida com o Zé. Mas nesse tempo, eu comecei a ver, rapaz, essas coisas de se apaixonar me tira dos meus objetivos. Eu sentia que aquele envolvimento, eu não tinha noção de oração nem de nada, mas eu sentia que aquele envolvimento me tirava do que eu era chamada a viver. Era aquele negócio, né? Não é para isso. E a gente terminou o namoro e o Zé sofreu muito e eu sofri muito porque eu não conseguia explicar por que era. Mas o que eu sentia era, o Zé vai me segurar e eu não vou conseguir fazer o que eu devo fazer. Tudo bem, na comunidade, fiz meu postulantado, meu primeiro ano de discipulado, meu segundo ano de discipulado e, me consagrei no celibato logo no primeiro ano. E quando eu me consagrei no celibato, duas coisas foram muito desafiantes para mim. Primeiro, porque das minhas amigas, só eu me consagrei no celibato naquele ano. Gente, aquilo para mim foi... Por que elas não se consagraram? Eu senti que eu começava a trilhar um caminho sozinha. Eu disse, meu Deus, não, elas vão namorar e eu não vou. Meu Deus, quando elas estiverem namorando e eu aqui... Porque a gente vivia tão discretamente que a gente não comentava muito. Aí, quando eu me consagrei, que ninguém se consagrou, eu disse, meu Deus do céu, começou daí. Só que, gente... No meu postulantado e no meu discipulado, eu tive uma experiência tão forte com Deus, é muito forte, de estudar a doutrina da igreja, de estudar a palavra de Deus, adoração, oração. Não tinha como eu pensar que era outra coisa que Deus queria para mim, né? E aí eu me consagrei, estranhei esse primeiro momento de solidão, que eu disse, valha, ninguém vem com a gente vai sozinha agora. Mas Deus cumulou de sentido a minha consagração. Porque eu fui trabalhar, eu era missionária no discipulado de Pacajus com 90 jovens missionários. E para aqueles jovens eu dava aula, e conversava, e convivia, e aconselhava, e rezava. Então tinha toda uma maternidade espiritual, uma doação que eu dizia, não é muito bom. E aí eu ia para Deus. Então eu fui feliz. E aí renovei de novo meu voto de celibato, né? A gente renovava anualmente. E renovei de novo, e foi aquela alegria. Eu dizia, pronto, mas é isso mesmo, é uma alegria, ninguém veio, mas eu vou. E vamos em frente, né? E muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então já eram 5 anos, né, como celibatária. Claro que tinha havido sempre aquele, de vez em quando tinha aquele encantamento com um e com o outro, né? Você olha assim e diz, tá... não, mas não dá, né? Aí você desvia o olhar. Você desvia o olhar e diz, não, também não é isso que eu quero, não, acabou. Aí você vai, se distrai, esquece aquilo, vamos para frente. Mas, quando foi nesse ano, gente, eu vi um rapaz que eu disse, eu vou me apaixonar por ele. Como é que pode a pessoa perceber, né? Aí eu fui lá na minha acompanhadora e disse, ei, eu vou me apaixonar por ele. Aí ela disse, não, fique tranquila. Eu tinha 23 anos. Não, fique tranquila, vamos rezar e tudo. Não se incomode, não. Passou um tempo, eu voltei. Ei, eu estou apaixonada por ele. E eu celibatária, né? Aí ela, não, mas Gabriela, esse voto é anual. Talvez no próximo ano você possa sair do celibato e... Aí eu disse, não,
Eu pensei, né, o meu celibato é para sempre. Aí eu mudei de assunto ali mesmo, a gente continuou. Voltei para a minha vida, né, normal, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu voltando para fazer minha formação pessoal mensal, mas eu não tocava no assunto, embora eu sentisse, eu ficava, não, esse negócio vai mudar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, e o negócio aumentando, o negócio aumentando, o negócio aumentando. Aí quando foi um tempo, que já estava lá para não sei onde, eu gostando muito dele, mas assim, numa distância bem grande, aí eu peguei e fui lá nela. De novo, né? E decidi tocar no assunto. Eu disse, olhe, o negócio está forte. Aí ela disse, mas, Gabriela, é isso que eu estou te dizendo. O celibato pode ter sido só um tempo, porque como na comunidade tem casais, tem celibatários, talvez não seja para sempre na sua vida. Talvez foi um tempo que Deus pediu para lhe formar, para lhe curar, para lhe ordenar. Aí eu já queria que fosse verdade. Sabe quando você quer que seja verdade aquilo? No fundo do meu coração, eu disse, isso não é verdade. Aí vamos fazer de conta que é, porque bem que eu queria viver aquilo mesmo, né? Aí já voltei para casa mais aberta, né, aquela possibilidade, comecei a rezar sobre isso, comecei a me aproximar mais da pessoa, mas aquela distância. Quando foi, mais ou menos assim, uns 2 meses antes da consagração, da gente renovar, aí eu mandei uma carta para o conselho pedindo para não renovar mais. Aí, gente, graças a Deus, a gente tem gente assim que é muito criterioso e que discerne tudo assim filtrado pelo Evangelho, né? Aí Moisés disse, chama Ariela, que eu quero conversar com ela. Isso. Eu não conheço. Moisés não era amigo assim nem nada, né? Aí eu fui, mas era o meu fundador, tal. E eu tinha dito para ele, gente, porque isso a gente se trai, né? Eu tinha dito para ele em 99, no meu segundo ano de discipulado, eu tinha dito, Moisés, Deus me chama ao celibato, pronto. Aí ele me chamou. Gabriela, vamos conversar, né? Como é que você está? Eu peguei e disse, tudo bem, tudo bom. E aí eu contei para ele, ele disse, por que você não me disse antes? Assim, como se eu fosse muito íntima dele, já tivesse... Eu nem sabia que era para te dizer assim. Ele disse, não, minha filha, é porque... Aí, né, muitas palavras de amor, muitas palavras de acolhimento e tudo. Mas, minha filha, você se lembra que você disse que Deus lhe chamava ao celibato? Eu disse, me lembro. E agora? Moisés, eu acho que foi um tempo. Deus se utilizou para me curar, para me formar e repetir tudo, né? Sim, mas... E Deus que lhe chamou? Pois é, eu acho que ele permitiu e tudo e tal, e repetir tudo. Ele, Gabriela, Deus não volta atrás. Perceba, aquele momento que você teve a maior experiência de amor, Deus se manifestou a você. E Deus lhe chamou. Aí eu, toda a minha história, né? Eu dizia, não posso ceder. Não vou ceder. Porque eu disse, não, Moisés, o que é que eu faço? Porque eu... Ele disse, Gabriela, dê um tempo, não decida agora. Renove o seu celibato por mais 1 ano. Depois que você renovar por mais 1 ano, você passa 1 ano. Por quê? Se você não se sentisse chamada ao celibato, se você não tivesse já um caminho de celibato, eu ia dizer, tudo bem. Mas você tem uma história, você tem uma caminhada. Você já me falou sobre isso com convicção. Pois não é, mas às vezes a gente fala cada coisa, né? Então, eu estou fazendo isso em respeito à obra de Deus na sua vida. Será que você deve? Eu queria que você rezasse, ponderasse se realmente você deve sair agora ou se você deve esperar mais 1 ano. Aí eu peguei, fui para a minha formação pessoal, tudo. A minha formadora pessoal, não, Gabriela, a sua liberdade, tudo, mas eu acho assim. Aí a gente rezava, e Deus dava palavras assim, vai e faz o que quiseres, né? Aí ela, me deixando muito à vontade, muito à vontade, muito à vontade, eu disse, eu acho que é melhor eu sair. Mas no final das contas, eu quero dizer para vocês, a gente sempre tem amigos de Deus e amigos que são mais nossos do que de Deus. E muitos amigos de Deus, assim, para dizer a verdade, 2.
o padre que me atendia em confissão e o Moisés disseram: Gabriela, o caminho seguro é esse, aprofundar o discernimento antes de dar um passo. Mas muitos amigos de Deus, que são mais amigos meus do que de Deus, disseram, mas também não me abri com muita gente não, viu? Mas essas pessoas também que eu confiava diziam: mulher, vai, faz a experiência. Mulher, vai. E a minha própria consciência já me dizia: vai, vai. Aí eu peguei, esperei mesmo um ano. Esperei mesmo um ano. Quando terminou esse ano, gente, eu tomei a decisão que até hoje parte o meu coração. Né? Tem uma vez que eu falo que eu não choro. Aí eu decidi sair do celibato. Por graça de Deus, eu acho que eu passei 5 anos que eu não renovei o voto de celibato. Passei 5 anos na comunidade, consagrada na comunidade de vida, servindo a comunidade, em coisas importantes da comunidade. Né? Aparentemente, assim, eu mesma olhava para mim e me julgava alguém que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, gente, eu passei 5 anos sem me consagrar no celibato. E eu sinto assim, como se eu passei 5 anos ao sabor do vento, sem norte. Porque eu não queria ouvir a voz de Deus, que me chamava ao celibato. Nem queria admitir que eu tinha errado. Nem queria me deixar atrair por Deus. Nem Deus me chamava ao matrimônio. Né? Foi um momento assim, muito importante também, quando em uma das vezes, que eu já estava assim, para iniciar um relacionamento, o Moisés disse, eu estava discernindo iniciar, e o Moisés disse assim: minha filha, alguma vez na sua vida, em toda a sua história, você se sentiu chamada ao matrimônio? Eu disse: não. Então, o que é que você quer? Eu disse: me casar com ele. Mas minha filha, mas Deus lhe chama a isso? Não, Deus não me chama a isso. Minha filha, como é que Deus não lhe chama e você quer? Porque eu quero. Gente, como é que uma pessoa tem paciência com outra a esse ponto, né? E aí, mas gente, Deus é que era, viu? Porque eu me lembro de um dia, que eu digo para vocês que foi muito forte para mim, foi um dia que eu me ajoelhei diante do Santíssimo. Foi rápida essa oração, eu me ajoelhei assim, olhei para ele e disse: eu não quero. Eu não quero a tua vontade, eu não quero. E me levantei e saí. Essa resistência à vontade de Deus. Depois de ter descoberto, em tantos momentos da minha vida, não, depois de me descobrir completamente amada, chamada, eleita, essa resistência, gente, eu acho que eu sofria mais do que Deus, do que todo mundo, né? Embora que por uma realidade também de Deus, eu fui muito preservada do mundo. Eu não tive experiências de mundo, experiências... Com 16 anos, Deus me tomou para si. No resto do tempo, Ele estava me guardando sem eu saber. Mas, mesmo assim, ali, Deus me salvou do mundo, mas não me salvou de mim, da minha vontade. Né? Até que diz, olha, o inferno, o rei do inferno não é o demônio, sou eu. Pense, quando você faz a sua vontade. Então, eu passei 5 anos ali, na minha, né? E de vez em quando eu sentia que o Senhor me chamava, dava essa abertura. Até que um dia, a gente veio a essa casa aqui, que ainda não era do Shalom, e a gente veio fazer um retiro para aqueles que se sentiam chamados ao celibato. Aí eu vim morrendo de vergonha, né? Porque eu disse: meu Deus, eu vou dar minha mão à palmatória, que é isso que Deus quer de mim. E aí eu cheguei depois que todo mundo já estava dormindo, sexta-feira à noite. Quando foi de manhã que eu me acordei, morta de vergonha, porque a comunidade sabia de tudo da minha história, né? Sabia que eu tinha sido celibatária, que eu tinha desistido de ser, que eu tinha querido ser de novo, que eu tinha desistido de ser. Sabia de toda a minha confusão. Porque, gente, a gente sabe de tudo, né, não? Comunidade é assim. Embora ninguém fale, todo mundo respeita, parece que não sabe de nada. Até hoje eu falo como se ninguém soubesse quem foi. Mas eu também acho que o povo sabe, mas eu também, não digo para ninguém.
Aí, quando eu cheguei aqui nessa casa, morta de vergonha, bem humilhadinha, teve uma pessoa que olhou para mim e disse: ei, veio pregar para a gente? Eu disse: ai, meu Deus do céu. Eu disse: não, mulher, eu não estou no celibato, não. Ela disse: mulher, pelo amor de Deus, Gabriela, você não se consagrou naquele ano? Eu disse: pois é, mas parei de me consagrar. Gente, era um constrangimento, né? As pessoas sem querer. E aí eu fiz o retiro, e nas primeiras laudes nós cantamos um salmo, que é aquele: como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Dia após dia anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Né? Como é bom agradecermos ao... É tão bonita a melodia, né? Eu devia cantar. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã. Vixe, eu vou chorar. E o vosso amor fiel a noite inteira. E aí, eu cantando esse salmo, e tem uma hora que diz: só o homem insensato não reconhece nada disso. Tal. Gente, na hora do louvor, eu comecei a chorar de arrependimento. E Deus me deu o entendimento de que eu era um filho pródigo. De que aquilo que Deus tinha mais precioso para mim, eu peguei os bens que me interessavam do Pai, vou gastar. E aí vivi da minha maneira, mas aquele dom precioso da minha amizade com o Pai e de fazer a vontade do Pai, eu tinha deixado. Naquela hora ali, naquele arrependimento, eu disse: meu Deus, como é fácil sair da tua vontade e se enganar de que a gente está na tua vontade. E aí, dali, eu comecei a trilhar um caminho de retorno para a vontade de Deus, as pregações, as orações. Eu comecei a dizer: Senhor, eu volto. Se você me conquistar, se você me apaixonar, se você se tornar tudo para mim, se você estiver vivo para mim, como Moisés disse que você está vivo para ele, se você for real para mim, como você é para aquele santo, para aquela santa. E aí fui dizendo: se for assim, eu volto. Porque eu não quero resistir, eu quero voltar. Nesse tempo aconteceu algo muito importante. Eu estava numa festa de casamento e eu estava assim numa mesa e de repente uma ruma de jovem que estava nessa festa puxou assim a cadeira, chegou perto de mim e disse: Gabriela, fala pra gente como é o celibato. Eu disse: meu Deus, eles têm expectativa de que eu seja celibatária. Não tem às vezes essas pessoas que confundem a gente, né? Tipo assim, você está doido para namorar e a pessoa chega e diz: você é celibatária? Prestem atenção nisso. Você vai ser padre e você nem está, né, pensando no assunto. Acontece. E aí eu vi nessa expectativa dos jovens, eu vi na expectativa deles uma expectativa da humanidade. E outra coisa muito importante, nesse período que eu estava rezando para voltar e voltar de vez, eu me lembro que eu disse até à minha mãe: mamãe, eu estou discernindo voltar para o celibato. Ela: mulher, cuidado. Você já sabe que é difícil, você já viu, dê mais um tempo. Mamãe já faz tanto tempo. Minha filha, se você voltar, eu vou te dizer, as coisas de Deus não são brincadeira, não. Volte para sempre. Eu disse: minha Nossa Senhora, até minha mãe, né? E aí, nesse tempo, teve uma intervenção de Deus muito forte, que foi que a comunidade começou a fazer vigílias de evangelização em lugares assim da cidade muito pesados para os jovens, né? E aí, na primeira noite que eu fui, por exemplo, eu me encontrei com um grupo de mais ou menos 13 adolescentes, todas, não sei se eram todas, mas parecia todas lésbicas, adolescentes mesmo. E elas sentavam uma coluna da outra, elas beijavam uma a outra, não sei o quê. E eu me coloquei no meio daquela roda e comecei a conversar, e comecei a falar de Deus, e comecei a perguntar, e elas começaram a falar, e foi uma noite toda, e era evangelização, e aí eu sou vampira, e aí eu sou de não sei onde, e aí eu fui para o cemitério, e aí eu faço isso, e aí eu odeio minha mãe, eu passo o dia dormindo. Era tanta história, eu fiquei tão assim. E eu ficava impressionada como elas
se deixavam alcançar por mim, ouviam o que eu dizia, respondiam, se abriam. E eu disse, vou rezar por vocês, e elas deixavam eu rezar. E aí juntei mais gente, veio mais gente conversar com elas, do Shalom, né? E depois a gente foi evangelizando outros. A gente começou 10 horas da noite e terminou 5 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque na maternidade, para com esses jovens, eu fui reencontrando também aquilo que eu tinha vivido lá no discipulado de maternidade, de sentido do celibato, de urgência por aquelas pessoas, né? Então, teve a relação com Deus, mas teve também essa urgência com essas pessoas. E aí eu digo que quando, em 2008, eu decidi voltar e fazer de novo meu primeiro voto, que ninguém acreditava mais em mim, eu que acho, né, que o povo da comunidade olhava para mim e dizia, vamos ver, né, quanto tempo. Aí eu fui renovando meus votos. E, gente, para mim o maior milagre de Deus é ter tido a cada dia, desde esse dia, a alegria de ser celibatária. E eu digo, surgiram outros rapazes bonitos, mas a alegria de ser o que Deus pensa que eu sou, que Deus quer que eu seja. A alegria de poder dar o meu sim, aquele sim que Deus me criou para dar. E de usar o tempo da minha vida para fazer sua vontade. Então, quando foi 28 de dezembro desse ano, eu fiz meu voto de celibato perpétuo. E fiz assim, sem medo. Sem medo das minhas fraquezas, porque Deus me cobre, porque Ele tem me ensinado o caminho da cruz, que é o caminho seguro, e eu quero viver, e Ele me garante sua graça. Mas também, uma coisa que o Moisés disse para a gente no dia da nossa missa, mas sem sensação de que a gente é herói, e que a gente vai conseguir... Não, não é herói, é uma oferta de amor. Esse presente, né? Eu sinto que na minha vida, Deus é o meu presente, né? Que eu vivo a cada dia, que eu celebro a cada dia. E eu descobri que eu sou um presente para Deus. E vou me dar a Ele como esse presente. Então, hoje, né, depois desse celibato perpétuo, eu tenho a alegria, sim, de viver a vida nova para Deus. E sinto assim, sabe, que a cada dia Deus me faz uma nova pessoa. Eu acho que você que é mãe, quantos anos você tem? 30 anos, né? A cada dia o bebê muda um pouquinho, né? E a cada dia você se descobre diferente para se relacionar com ele, né? Vai amadurecendo, né? Como mãe, não é? Muda que só. Pois eu me sinto assim, sabe, numa contínua transformação. É diferente da primeira vez que eu me consagrei no celibato. Eu disse, pronto, e ficou tudo do mesmo jeito, né? Não, eu sinto vivendo e sendo a cada dia uma pessoa nova. Outra coisa, uma graça, é a atenção ao amado. Tem um poema de João da Cruz, pequenininho, que ele diz, ouvido do criado, esquecido do criado, memória do Criador. Atenção ao interior e está amando o amado. É sempre tudo que está acontecendo, mas a atenção ao interior e está amando o amado. Outra é aquela certeza de que o meu lugar é a cruz. Né? E isso não é, gente, assim, uma coisa pesada. É uma coisa que realiza. Por quê? Porque da cruz brota a força da ressurreição, brota uma vida nova. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa muito feliz, e a Priscila está ali, mora comigo, de manhã, de tarde, de noite. Então, ela sabe, né? Eu sou muito feliz, eu tenho assim, uma alegria infinita, mas não tem um instante da minha vida que eu não me sinta crucificada, esticada, esgarçada. Né? São coisas que andam juntas, cruz e ressurreição, né? Mas uma alegria muito grande. Depois também sinto, como discípula, que o caminho se estreitou mais. Em duas dimensões. A graça de Deus eu sinto muito mais abundante sobre mim, mas também as exigências da caminhada, né? As exigências das respostas coerentes, de perdoar, de continuar, de perseverar. Sinto muito mais exigência na vivência do discipulado a Jesus.
em graças, em frutos e em sacrifícios. E, finalmente, eu termino dizendo aquilo que eu desejo, né? Porque eu acho que uma mulher que se casa diz assim, eu desejo, quando depois que casar, eu desejo ter, no mínimo, 6 filhos. Né? Cada um diz assim, cada um vai expressando o que deseja, né? Quando termina a faculdade, diz, eu desejo. Então, quando a gente conclui uma etapa, é bom a gente desejar alguma coisa. E o que eu desejo é aquilo que foi dito na nossa consagração, quando foi colocada a aliança. Viver para sempre crucificada com Cristo, para sempre apontar, testemunhar o caminho da ressurreição. E isso vai dando sentido a tudo na minha vida, né? A eternidade que chega. Por causa dela, eu estou aqui por vocês. Por causa dela, eu quero evangelizar no renascer. Por causa dela, eu quero perdoar o fulano. Porque eu quero chegar na eternidade, mas eu não quero chegar só. Eu quero chegar com uma multidão de jovens, de homens, de mulheres, que tenham a mesma alegria que eu já tenho. E concluo pedindo oração por mim, porque vocês devem imaginar que quem deseja tanto deve ser muito coerente. E deve estar sempre aos pés do Senhor. E a gente, nas nossas fraquezas, nem sempre vive essa sabedoria, né? Então, queria pedir oração também, porque já que vocês ouviram tanto, né? O mínimo que vocês podem fazer é interceder também por mim. Né? Interceder para que eu seja fiel ao meu chamado. E que também vocês, naqueles que virem que são celibatários, tenham a coragem de apoiar. Porque eu sei que é para ser mesmo um caminho de cruz, de solidão, de o povo achar que não é nada, mas nós cristãos, nós não podemos pensar assim. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.